Nós vamos aproveitar a noite de hoje para conseguirmos um pouco mais de aprendizagem. Eu digo muitas vezes que o Espiritismo nos traz doses homeopáticas, pois é devagarinho, muito devagarinho, um pouquinho cada vez que nós vamos erguendo, melhorando os nossos conhecimentos. Serão precisos muitos anos e certamente muitas encarnações para nós atingirmos um nível de conhecimentos suficiente para darmos um salto para uma etapa mais feliz. Hoje vamos falar um pouco sobre desapego. Mas antes vamos refletir sobre o que significa a palavra apego. Apego significa trazer consigo, pegar. Então podemos dizer que apego é um sentimento de afeição por coisas, de simpatia, por pessoas, familiares ou não, até por momentos. Terá algo de errado o apego? Não. Não existe nada de errado em nos apegarmos a alguém. O único problema é quando esse apego é em dose excessiva. E sim, traz problemas a nós e traz problemas aos outros também que connosco convivem. Nós conseguimos apegar-nos a algumas coisas de tal forma que aquilo, por vezes, domina tudo, domina o nosso sendo, domina os nossos pensamentos. E então aí as coisas complicam-se. E quando chegamos a este ponto, em que estamos apenas filados, como se costuma dizer, naquela coisa, aí os problemas aumentam. Comer, todos nós sabemos que é bom, mas comer em demasia, não exagero, que pode trazer problemas. Uma deliciosa tarta de amêndoa, como eu comi há bocadinho, se for antes um prato com cabritito assado, com certeza que é bom para todos gostam. Mas, se for comido moderadamente, se for em excesso, seja o melhor prato que for, vai trazer problemas de certeza absoluta. E quem diz isto, diz outra coisa qualquer, o beber, por exemplo, e normalmente a bebida, por muito pouco que seja, vai nos trazer problemas. Por isso é que nós aconselhamos que aos poucos nos vamos desligando de determinados tipos de vícios, o álcool, o tabaco, e depois muitos outros que nos afetam e que se arrastam connosco há muitos anos. Mas esses não são bem chamados, que é o caso do egoísmo, o caso do orgulho, a raiva, o ódio, tudo isso. Mas isso já não sabemos. Então, o que é importante nós praticarmos com tudo isto é o equilíbrio. Comer de forma equilibrada, beber de forma equilibrada, para podermos continuar o nosso caminho. Somos apegados ao dinheiro? Com certeza. Todos nós, uns mais, outros menos. Porque o dinheiro é necessário para tudo. É necessário para comermos, é necessário para educarmos os nossos filhos, é necessário para nos deslocarmos e por isso nós temos necessidade de trabalhar. Será que não houvesse essa necessidade? Nós iríamos todos os dias de manhã para o trabalho. Se calhar muitos daqui não capazes nem sequer sair da cama, ou pelo menos saíam mais tarde um bocadinho. Mas pronto, mas há quem goste de trabalhar. E desde que as pessoas gostem de o fazer, as coisas já não são tão cansativas, nem tão perigosas. Portanto, quando surge
o desequilíbrio devido ao desapego, a necessidade, então, temos que pensar que o desapego é importante em determinadas situações. Nós vamos ver aqui algumas situações que são comuns nas nossas vidas e outras menos comuns, mas que vamos entender o alcance delas. Quando falamos, por exemplo, em desapego emocional, pode muitas vezes pensar que se trata de uma situação egoísta, de frieza, e é isso que nós vamos trabalhar um pouco esta noite. Desapegar não é frieza, nem é egoísmo. Desapegar faz parte do nosso crescimento pessoal, moral e espiritual. Nós temos necessidade desse desapego. E se formos um bocadinho mais além, se falarmos em coisas, por exemplo, materiais, nós sabemos que o materialismo, que é também uma chaga, nos prende muitas vezes a situações que depois de desencarnarmos nos vamos manter ligados a elas. Não estamos a dizer que é necessário deixar de gostar das pessoas, ou fazer esse desapego, ou deixar de fazer aquilo que gostamos muito de fazer. Não é isso. Nós, quando falamos do desapego, nós estamos numa busca de aprender a amar verdadeiramente. Porque quando estamos demasiado apegados ao outro, as coisas muitas vezes não resultam como deveriam resultar. É importante sabermos o momento em que devemos parar, saber o momento em que devemos respeitar o outro e dar-lhe o espaço e a liberdade que ele precisa. Porque amar é também respeitar esse espaço. Quando falamos, portanto, desse desapego, em que damos essa liberdade ao outro, nós sabemos que ele nos traz liberdade e libertação emocional. Já pensaram, por exemplo, numa pessoa muito apegada ao passado? O presente para ela não existe, o futuro muito menos, e apenas está recordada daquilo que já passou há muitos anos. E nós ouvimos isto com muita frequência. A pessoa dizer, no tempo dos meus pais, as coisas não eram assim. Quando eu era pequena, eu ajudava a minha mãe, e agora não. Quer dizer, estas recordações do passado poderão não ser benéficas, porque continuamos apegados a situações que não são as situações reais. Porque a verdade é diferente daquilo que passamos. O que está, portanto, a acontecer é que nós temos necessidade de nos privarmos daquilo que passou, de experiências passadas, e explorar, cultivar novas experiências, porque todos nós, é com essas vivências que nós vamos crescendo, não só em termos morais, mas também em termos espirituais. Portanto, nós, quando falamos em desapego, nós vamos considerar aqui dois aspectos: o apego material e o apego emocional. Quanto ao apego material, temos o caso, por exemplo, das crianças, não valia a pena falar nisso. Nós vemos muitas vezes, não só em casa com irmãos, mas na escola, em que a professora vem fazer queixa de que ele bateu no colega, porque o colega tirou-lhe um brinquedo que era dele, e sabemos aqueles miúdos que pegam os brinquedos, andam por eles agarrados e não emprestam os que querem. Este é um exemplo do apego a coisas materiais. Como é que isso se trabalha? Aí a função dos pais. Os pais educadores por excelência, porque muitas vezes entregam à escola todo o problema da educação do filho, porque acham que os professores é que são os responsáveis por essa educação, o que não é verdade, porque em casa os pais podem transmitir essa responsabilidade
de que aquilo que é meu também poderá ser dos outros, sem qualquer prejuízo para mim. Quando passavam na rua a passear um casal, a esposa olhou para uma montra de louças e viu um serviço de jantar que ela ficou encantada com o serviço. O marido assustou-se porque imaginou o preço que deveria ter aquele serviço e disse, mas isso é caríssimo. Para que é que tu queres isso? Mas o olhar dela convenceu e ele então comprou o serviço. Leva o serviço para casa, ela chega à casa encantada com o serviço, o que é que ela faz? Vai guardá-lo. E enfia-o no armário. E o marido, então, tanta coisa, custou-me os olhos da cara, como se costuma dizer, e tu foste guardá-lo no armário. E diz ela, tu já viste que se parte um prato, nem que seja um prato de sobremesa, que o serviço fica estragado? Eu julgo que estas situações não são assim tão excepcionais. Isso acontece connosco também. Para o marido, isto é complicado. Com certeza ele não entende muito bem o sacrifício que fez para tirar daquele dinheiro que estava destinado para o mês, ou até se calhar nem chegava, para comprar aquilo que a esposa queria. Pronto, esta é uma forma de apego desequilibrado. Se comprou, se gostou, acho que aquilo que é importante é usar. Uma amiga minha, já há muito tempo, encantada também com outra coisa, foi com um tapete. Um tapete bastante grande. Ela compra o tapete, leva-o para casa e esse tapete ocupa quase uma divisão inteira. Ai de quem pusesse o pé em cima do tapete. Nem o filho podia brincar lá, nem o marido lá podia. Ai de quem lá pusesse o pé. Então naquela casa ficou a haver menos uma divisão, porque ninguém ia para lá. Porque ele ocupava a sala quase toda. E um dia a filha, 16 anos, diz, oh mãe, mas então para que é que nós queremos o tapete se nem o podemos usar? Se nem na sala podemos entrar para nos sentarmos no sofá? Então o tapete é muito lindo, não vamos estragar. Este é mais um exemplo do apego às coisas materiais. Ai de quem naquela casa sujasse o tapete. Era o filhinho. Será que aqui alguém tem essa mania? Desse apego a coisas materiais, já não digo que seja um serviço de jantar, ou que seja um tapete, mas se calhar a coisas até mais pequeninas. Quem é que não terá o armário carregado de roupas que já nem serve? E tanta gente a precisar. Atualmente agora até há casas que propõem que as pessoas levem para depois encaminhar para o outro lado, para vender, etc. Mas há muitos que não se desfazem dele. Porque aquele foi o vestido que eu usei quando tinha 20 anos, agora já não serve, aquela na altura pesava 40, agora pesa 70, portanto o vestido encolheu. É a conclusão que nós podemos tirar. Portanto, são também exemplos de apego. Quando nós vemos esta situação, não vemos o contrário. Naquela casa, naquela família, poderiam estar a comer na mesa posta com a louça nova, uma mesa muito mais bonita, muito mais agradável. Porque nós sabemos que muitos aqui passam, o único momento que têm para conversarem é precisamente na hora das refeições. Porque fora dessa hora cada um vai para o seu lado e apenas se encontram depois à noite ou então à hora do almoço. Portanto, esta seria uma recordação que iria ficar para aqueles filhos de se lembrarem, olha, em casa dos pais, havia um serviço muito giro, muito bonito.
E então as refeições aí eram muito agradáveis. A mesma coisa relativamente ao tapete. Aquele tapete não poderia servir para o pai brincar com o filho de 4 anos, para conversarem todos naquele momento de repouso. Tudo isto são formas de nós nos apegarmos a coisas que nos vão mais tarde trazer problemas. Aqueles filhos vão-se embora, o serviço de jantar continua no armário e o tapete continua muito limpo. A grande vantagem é que se o tapete não se estraga, os sofás também não se vão estragar. Por isso mesmo, nós temos que repensar em muitas coisas das nossas vidas, coisas cujo desapego é fácil de conseguir, muito fácil. Nós temos um exemplo de despojamento de bens materiais, que foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, todos já ouviram falar, ele era filho de um comerciante muito rico, uma família muito abastada, e o que é que ele fez? Desligou-se de tudo, de todos os bens, e foi para um convento, frade. Formou uma ordem, que existe atualmente, ordem franciscana, que já todos ouviram falar. Ele viveu em finais do século XII, princípios do século XIII, e desencarnou apenas com 44 anos. É evidente que a longevidade nessa altura era muito menor do que é agora. O interessante nisto é que ele, depois de morrer aos 44 anos, passados 2 anos, ele é canonizado. Eu julgo que não deve haver mais nenhum caso de canonização passados apenas 2 anos do desencarne da pessoa. Francisco, quando estava no fim de vida, e portanto podemos considerar bastante novo, ele sentiu que não iria demorar a partir para o mundo espiritual. Então começa a ficar um pouco conturbado, os seus pensamentos, sempre preocupado, porque ia deixar uma obra que ele tinha criado e não sabia quem é que estaria em condições de dar continuidade àquele trabalho. Ele entra então num processo de angústia, só de imaginar que pudesse acontecer alguma coisa à obra que ele criou e ele estivesse já no plano espiritual e não pudesse fazer absolutamente nada. Então, um dia ele foi visitar a irmã Clara, num outro convento, e ela apercebeu-se logo que ele não estava bem. E perguntou-lhe: Pai Francisco, o que é que se passa? O que é que tu tens? Ele contou-lhe: sabes, é que eu estou preocupado, eu brevemente vou partir, e estou preocupado com o que vai acontecer à minha obra. Ela olha profundamente nos olhos dele e diz: Francisco, tu te desapegaste de todos os bens materiais, o que foi muito bom, mas eu vejo em ti um profundo apego. Ele regalou os olhos, que aquilo para ele acho que era uma injustiça, e alguém que estava perto riu-se e pensou: agora quero ver como é que a irmã Clara se vai safar. Ele perguntou-lhe: como assim? Profundo apego? Diz ele: pois, a obra não é tua, Francisco. A obra é de Jesus. Ele percebeu, então, realmente o motivo do apego. De estar apegado a qualquer coisa que nem sequer lhe pertencia. Portanto, ele levou ali um puxão de orelhas quando se lembrou que realmente a irmã Clara tinha razão.
Nós já estamos a ver um espírito da grandeza de Francisco de Assis. Agora, imaginemos a nossa situação, o nosso caso. Que nos preocupamos com o prato de sobremesa que pode partir, que nos preocupamos com o tapete que se pode sujar. Muitas vezes, nós, das nossas provações, o que fazemos? Em lugar de treinarmos o desapego, quando dizemos, e se calhar muitos o dizem esta frase todos os dias, Pai, seja feita a tua vontade. Mas se pensarmos um pouco, isto são só palavras da boca. Porque nem sempre que o Pai decide fazer, para nós, não o compreendemos, o porquê, e achamos que não é justo, que não é bom. Nós temos necessidade de nos aprendermos a desapegar de tudo aquilo que queremos. Nós podemos pedir, quando estamos a fazer a oração, mas não devemos esquecer tudo aquilo porque nós temos que passar. E aí, nós não somos ninguém para decidir o que é melhor para nós. Outro exemplo de desapego, eu acho que já muitos aqui leram o livro Paulo e Estevão. Quem ainda não leu, acho que sacrificar umas horas da Netflix, se calhar valia a pena. Porque é um livro que, começando a ler, embora seja um livro bastante grosso, mas é um autêntico romance. Uma leitura fácil, uma leitura que prende, uma leitura que nós, todos os dias, temos necessidade de pegar nele para continuar. De que é que trata? O grande Saulo, fariseu, que era também romano, foi nacionalizado romano. Ele tinha pela frente uma vida de glória, porque ele era capaz, acho que o Sérgio, como agora lembrar, falou nisso há 8 dias aqui, e que ele poderia ter tudo o que queria, era considerado as figuras mais importantes da altura. Ele foi conhecido, e o livro toca nisso, porque ele tinha um apego enorme aos cristãos. Ele não podia ver cristãos, perseguia-os por todo lado. E o interessante aqui, no livro, vemos isso, o primeiro mártir cristão que ele sacrificou foi Estevão. E quem era Estevão? Sem ele saber, era precisamente o irmão da amada dele, Abigail. Que ele só depois veio a saber. E o que é que aconteceu a Saulo? Saulo, um fervoroso inimigo dos cristãos, quando se deslocava para Damasco, em perseguição de alguém que ele sabia muito influente na igreja, ele tem uma visão. Cai do cavalo e fica cego durante 3 dias. Quem é que ele viu? Jesus, que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esta perda de visão foi para ele o melhor que lhe podia ter acontecido. A partir daí, tudo se modificou. Os 3 dias sem visão permitiram-lhe ver para dentro, ver para o seu interior. E ver quanto errado estava naquilo que era o certo. Portanto, aquele homem com uma crença muito rígida, muito dura, estava a chegar a um outro patamar de conhecimento do amor da humanidade. E esse homem ferido nas suas convicções demonstra para nós que quando nos permitimos desapegar de qualquer coisa,
somos, certamente, muito mais felizes. Nós podemos deixar, foi o caso dele, sair de perseguidor, neste caso, até ser perseguido. Nós podemos sair de uma situação depressiva para uma situação em que somos felizes e vemos o nosso próximo de uma forma diferente. Mas nessa altura, vocês vão quase pensar, mas ele só traz exemplos de famosos, Francisco de Assis, Paulo de Tarso. Então nós vamos ver um exemplo que é comum e que pode acontecer a todos. Uma empresária, no auge da sua carreira, tem uma reunião no dia a seguir. Então, ela, por bem, achou que deveria ir apresentável, foi comprar uma camisa. Uma camisa branco imaculada, com um bordado fora de série, que ela não tinha visto, com os punhos e os colarinhos XPTO, camisa. Ela veste a camisa, outro dia levanta-se, mais cedo até, veste a camisa e vai no transporte que utiliza todos os dias, que é o metropolitano. O que é que acontece? Ao lado dela estava uma pessoa que a refeição não lhe tinha caído muito bem e com o balanço da viagem vomita-lhe em cima. Ela não sabia o que é que havia de fazer. E então toda a gente tentava auxiliar, mudar um lenço, outro dá um pano de papel, outro dá outra coisa qualquer, para ela se tentar limpar, mas é evidente que aquilo não adiantava. Não só o cheiro, mas as manchas de vinho por todo lado. E ela vai completamente transtornada para o emprego, chega ao emprego, à empresa, aliás, e a secretária que estava na entrada na recepção, quando a viu, ficou muito aflita e disse: eu tenho ali uma camisa, eu empresto-lhe a camisa para poder ir à reunião. Claro, que remédio ela tinha, mas a única coisa que ela tinha, a vontade que ela tinha, era de contar a toda a gente o que lhe tinha acontecido. Vai à casa de banho, tira a camisa suja, mete num saquinho e guarda e vai para a reunião. Chega à reunião, o que é que ela faz em primeiro lugar? Conta a todos o que é que lhe tinha acontecido. Portanto, este acontecimento já está a marcar todos os momentos da vida dela. Acaba a reunião, vai a correr para casa, chega a casa, o que é que ela faz? Conta ao pai, conta à mãe, conta ao filho, conta ao marido o que lhe aconteceu. Revoltada com tudo, pega no telefone e liga às amigas a contar o que é que lhe aconteceu. Pega na camisa, dobra a camisa muito de guardinha, mete no saco e guarda numa gaveta. Passado 10 anos, ela ainda tem a camisa guardada. Nós estamos a ver aqui o apego, não ao problema da camisa, mas ao que lhe aconteceu, continua a marcar os dias dela. Quanto ela ganharia se tivesse desapegado daquele acontecimento? Não é da camisa, daquele acontecimento. Inclusive a camisa, se fosse lavada, voltaria a ser a mesma camisa bonita que ela comprou. Portanto, assim somos todos nós. Quantos acontecimentos se passam na nossa vida que já passaram há muito, mas que ainda continuam presentes para cada um de nós. Com as nossas atitudes emocionais, acontece o mesmo. Nós apegamos e é difícil desapegar. Quantos de nós teríamos feito o mesmo que ela? E quando falamos em desapego, qual é, portanto, o convite? É fazer um esforço para nos desligar, para projetar o nosso pensamento numa direção diferente.
Todos nós sabemos que muitas vezes situações que passamos provocam dor. Mas essa dor é tão bem necessária para o nosso ensinamento. São ensinamentos que nós temos e normalmente aprendemos com os mais dolorosos. Porque sabemos, inclusive, que são esses acontecimentos dolorosos que nos trazem, por exemplo, aqui à Casa Espírita. Se as coisas correm bem, para que é que devemos estar prejudicados? Isto é como com o médico. Se está tudo bem, ele pensa lá longe, não preciso dele. E se alguma coisa corre mal, é evidente, somos os primeiros a tentar marcar consulta e a ir a correr. No livro Virando Páginas, da Irmã Sheila, ela traz um exemplo de desapego à maternidade. Nós vamos ver uma outra situação que tem a ver com desapego à maternidade. Alguns perguntam, mas tem que haver desapego à maternidade? Nós vamos ver aqui uma situação, quando a mulher chega a uma determinada idade, quando se fala em mulher, fala assim, então bem, o que é que ela quer? O que é que a mulher começa a pensar aos 18, 19, 20 anos? Ter filhos. Ter filhos. Ter filhos. E para ter filhos tem que encontrar um companheiro. E então chegamos à altura em que tudo naquela cabeça é perfeito. Marido perfeito, filhos perfeitos, família perfeita, casa perfeita, tudo perfeito. Mas o que é que acontece? Depois de casar, já não digo na primeira semana, mas a partir daí, já nem tudo é perfeito. E é natural. Porque num casamento são duas pessoas, com feitios totalmente diferentes. É natural que os problemas vão surgindo. Então, sabemos que não há casamentos perfeitos. Tudo, já temos passámos aqui um slides relacionados com isso, precisamente. Aquele marido perfeito que agora está passando os anos deitado no sofá, que nem quer saber da relação familiar, a única coisa que quer é dormir. Portanto, quando, há uns anos atrás, aquilo que era meu amor para aqui e meu amor para ali. Mas nós conhecemos isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que tirar daquela ideia de casamento perfeito. Porque não é o outro que me vai fazer feliz. Sou eu que tenho que me fazer feliz. Porque se fosse o outro que me fizesse feliz, as coisas aí seriam complicadas. Eu estaria sempre a culpá-lo da minha infelicidade. Mas cada um tem o seu caminho. A felicidade depende de cada um, não depende do outro. Bem, os filhos, que é uma bênção de Deus, é uma coisa maravilhosa. E a mãe como é que fica? A mãe vira mãe. Deixa de ser aquela pessoa que tinha uma série de projetos, uma série de planos para a sua vida. E passa a quê? Passa a ser mãe. Tem que se levantar cedo, tem que levar o filho à escola, tem que lhe dar banho, tem que ir comprar roupa, tem que ir buscá-lo também, levá-lo e buscá-lo à escola. Portanto, a vida dela passou a ser uma vida muito ocupada. Mas isto faz parte do crescimento de todos nós, do crescimento de uma mãe, do crescimento de um pai. Como todos temos uma família, todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por isto. Mas não é por acaso que isto acontece. É para entendermos quando temos necessidade de procurar, de praticarmos o apego ou o desapego. O filho nasce, é colocado, mal acabou de nascer, na cama ao pé da mãe, um bebê tão gostoso. E aquele bebê vai crescendo.
daqui a uns dias ele está a brincar, daqui a uns dias ele está sentado a ver televisão, daqui a uns dias está com o telemóvel, daqui a uns dias está a ler, daqui a uns dias está a fazer cálculos, daqui a uns dias está na universidade, daqui a uns dias sai de casa. Para isto não tem preço. Só que junto desta vivência, desse aprendizado, nós desapegamos muitas vezes de coisas que gostaríamos de ter feito e que não fizemos. Então há sempre aquele bichinho que nos está a picar e a dizer: tens que pensar em ti. Mas é a mãe, não vai pensar em mais nada. E o que acontece, nós aqui referimos à mãe, o que acontece com a mãe, acontece também com o pai. É normal? É normalíssimo. E feliz da mãe que acompanhou o filho, porque vai chegar a hora, porque ele é um ser individual, vai ganhar asas e vai voar. E nessa altura ela vai ter saudades do momento em que ela era pequena. E o que é que acontece? A sensação, qual é a sensação daqueles pais, quando o filho foi embora? É que o ninho ficou vazio. E eles veem-se os dois, sentados no sofá, cada um com o seu telemóvel, a olhar um para o outro, e a mãe pergunta o que será feito dele. Há 2 dias ou 3 que já não me liga, eu nem sei o que é que ele está a fazer, e são aquelas preocupações frequentes em todas as mães. A casa com crianças é uma casa cheia de vida, uma casa em que a alegria reina, uma casa em que aquela confusão normal de vai tomar banho, vai-te deitar, levanta-te para ir para a escola, deixa de pegar com o teu irmão, tudo isso é frequente. E aquele silêncio que agora os dois estão a ter é assustador para eles. O que é que eles têm que fazer agora? Desapegar. E este desapegar não é deixar de gostar. Que eles continuam, embora de longe, eles continuam a ser pais. E continuam a estar presentes quando o filho precisa deles. Mas aquele desapego é necessário para eles poderem viver a vida deles. E então têm agora uma oportunidade, os dois, de poderem passear, de poderem conhecer lugares que não conheciam, de fazer coisas que nunca tiveram tempo de fazer. O desapego é uma vantagem. Se pegarmos num grande exemplo de maternidade, nós temos Maria. No livro, uma psicografia de Chico Xavier, que se intitula o livro Boa Nova, tem 30 capítulos. Foi editado pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido pelo irmão Chico. E desses 30 capítulos, precisamente o último é um capítulo destinado apenas a Maria, em que ele descreve os últimos momentos da cruz em que Maria acompanhou Jesus. Todo o sofrimento daquela mãe. E aquela mãe, como sabemos, um espírito muito elevado. E sabemos que foi posto no ventre dela este ser maravilhoso que foi Jesus. E que é Jesus. E aquela mãe, como mãe que é, sofreu. Sofreram muito com o acompanhamento daquele filho. Maltratado, muitas vezes maltratado por aqueles a quem ele auxiliou, a quem ele curou. Criticado por todos. Mas ela esteve sempre ali, junto dele. Nós vamos aproveitar depois, durante o tratamento, com uns slides que nós vamos ter aqui, que é precisamente a descrição deste último capítulo, capítulo 30 da Boa Nova, deste livro.
Portanto, o que é que Maria faz? Maria, eu tenho aqui partes dessa obra. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, julgo que todos se lembram, a prima, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia mais dor na sua beleza. Ela está aqui já a trabalhar o desapego. E está a trabalhá-lo de que forma? Através de pensamentos que para ela eram pensamentos muito agradáveis, muito felizes. Foi toda aquela infância de Jesus. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alado interior das mais doces reminiscências. Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes, desamparados e tristes. Lembrava-se bem que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões, e era de ver-se a amorosa solicitude com o seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Jesus estava nos últimos momentos, quando Maria repara que alguém lhe põe as mãos nos ombros. Ela olha, quem era? Era João. E João abraçou-se a ela, compreendendo toda a tristeza por que ela estava a passar. E foi aí que a fronte de Jesus se virou para eles, já praticamente desfalecido, percebendo a ansiedade daquelas duas almas, no auge das suas dores, disse: Mãe, eis aí o teu filho. E olhando para João, disse-lhe: Filho, eis aí a tua mãe. O que pretende Jesus com este ensinamento? Precisamente o que nós estamos a tratar. Desapega. Como quem diz para a mãe, você é de muitos. Filho, você tem uma mãe maravilhosa. O que quer dizer com isto é que aquele momento de dor é um momento também de partida para outros eventos. E Maria, depois podemos ver isso, ela funda uma casa, que era a Casa da Santíssima, que era visitada por todos os aflitos. Todos aqueles que tinham necessidade de amparo, de carinho, eles passavam por lá. Ela tem um papel fundamental, muito pouco conhecido, como benfeitora dos pobres e dos aflitos. Só queria terminar com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, e que diz: O homem de bem compreende tudo o que é material, que tudo o que é material é passageiro. Por isso, se desapega do que não pode levar consigo e concentra-se no que realmente importa: o progresso espiritual e os atos de bem que praticou. Todos nós sabemos que tudo aquilo que temos vai ficar cá. E esta é a grande perfeição. Chegamos sem nada, partimos sem nada. Há uma história que se conta de um nobre, riquíssimo, muitas propriedades. Ele vai percorrer as propriedades e ai de quem, por onde ele passar, não baixe a cabeça e se ponha de joelhos a venerá-lo. E com ele leva uma equipa
de nobres também, soldados. E quando vai pelas suas propriedades a percorrer, que demorava dias a percorrê-la, ele vê um velho sentado no chão, com uma caveira na mão. Olha para ele e o velho não liga nenhum. Ele pergunta: sabes quem eu sou? Ele diz: não. Sou fulano assim, assim, tudo isto é meu. O que é que tu fazes? Diz ele: estou aqui a olhar para esta caveira, ver se ela seria de um nobre ou de um pobre. Mas não estou a ver a diferença.